Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. É muito bom ter a companhia de todos vocês, que nós possamos sentir Deus falando conosco através dos louvores, do testemunho, das orações e da mensagem que Deus trará para nós nesta noite. Bem, o que nós Obrigada. teremos agora, querida? Então, testemunho, né? É uma resposta, gente, umas das respostas, né? Nós temos, para aqueles que estão pela primeira vez aí, nós temos uma lista onde nós temos ali, durante 24 horas, uma dupla missionária, uma dupla de oração, de intercessão, né? Orando ali por aqueles pedidos e todas as quintas que nosso pastor também intercede. E hoje nós vamos ter o testemunho de uma resposta de oração, né? A Prof. Bia já está ali, vai abrir o áudio neste momento, vai nos contar uma das respostas que a gente teve ali, né? Nesta lista que temos de enfermos, e teremos muitas outras, né? Agora mesmo a Claudinha poderia contar, se tivesse espaço, né? Com relação ali ao pai dela, mas estava já agendado para nós ali a Prof. Bia. Por favor, querida, boa noite, conte a benção para a gente. Boa noite. Eu fico muito feliz, né? Porque tem pessoas ali na lista que estão sendo muito abençoadas, né? E nós abençoamos pessoas também quando nós lembramos de alguma pessoa que precisa das nossas orações, que tem uma dificuldade, que está enferma, e nós colocamos aquele nome ali e oramos e somos bênçãos, né? Na verdade, somos condutos de bênçãos na mão de Deus para abençoar outra pessoa. Nós tivemos aqui um caso, ela mora aqui próximo da minha casa, não muito pertinho. Ela é agente de saúde aqui da comunidade, né, da localidade onde eu moro. O nome dela é Camila. Camila, então, ela faz esse trabalho, né, como eu falei, ela é agente de saúde, visitando as casas das pessoas aqui da redondeza, né, fazendo esse trabalho de verificação, se as pessoas estão com algum problema de saúde, se precisam de agendar algum atendimento médico, receitas, essas coisas assim, né? E então a Camila, ela ficou grávida, né? Ela é uma jovem e estava muito feliz, primeiro filho, muito contente, ela e o esposo, né? E de vez em quando ela vem aqui em casa, também faz as visitas aqui em casa. E aí estava correndo tudo bem na gestação dela, até que chegou um momento, né? Ela me passou aqui o relato, eu vou ler, porque ela tem bastante detalhes, né? E, e quando eu fiquei sabendo, eu fui num aniversário aqui perto de casa, de uma aluna minha, e eu fiquei sabendo que ela não estava bem, que ela tinha passado mal e que ela estava hospitalizada. E aí eu lembrei da nossa lista de oração e sem perguntar para ela, sem o consentimento dela, né? Eu coloquei o nome dela na lista e aí agora eu vou contar a história depois. Então vocês vão ficar sabendo o que ela achou dessa ideia, né? Depois no final, quando eu contei para ela. Então ela me contou o seguinte, né? Ela na época ali, né? Do ocorrido, né? Que foi agora no final do ano passado. Ela estava com 28 anos. É, ela estava tudo indo muito bem. As consultas, os exames, tudo certo. Quando chegou na 20ª semana de gestação, a pressão dela começou a subir. Ela teve uma pré-eclâmpsia, né? Começou a ficar alta e ela foi diagnosticada, então, com hipertensão. E ela começou a fazer um tratamento de acompanhamento de gestação de alto risco. Até então, a gente não tinha essa notícia, né? A gente sabia da gravidez dela, mas não sabia que tinha acontecido isso. Eu só fiquei sabendo quando ela estava hospitalizada. Aí ela conta que os pés dela começaram a inchar, as pernas começaram a inchar, o rosto dela, ela começou a ficar toda deformada. E aí ela foi para o hospital, isso no ano passado, né, no dia 30 de dezembro, uma sexta-feira. Ela foi para fazer uns exames, pois estava muito inchada, com muita dor de cabeça e a pressão muito alta. Foi então que ela foi internada, ela fez medicação na veia, as injeções eram para amadurecer os pulmões, né, do bebê. E aí ela foi diagnosticada com uma síndrome de Alp. Ela ficou uma semana fazendo tratamentos, exames, né, e no dia 7 de janeiro desse ano, a médica falou que ia ter que interromper a gestação, pois os exames tinham dado todos alterados. Foi aí que eu fiquei sabendo, né, que eu fui nesse aniversário, fiquei sabendo, e aí colocamos o nome dela na lista. O Henrique, então, teve que nascer, né, o menino, ele nasceu,
prematuro, com 31 semanas de gestação, pesando 1 quilo, 446 gramas e 42 centímetros. Ele ficou na UTI por ser prematuro e com o peso muito baixo. Ele ficou 17 dias na UTI e 7 dias na semi-intensiva. Vocês imaginam, né? Eu imaginei, assim, a dor dessa mãe, né? Sair do hospital sem o seu bebê, né? Então, intensificamos as orações, né? Porque ela com certeza, né? Ela tinha muita fé, a gente conversava, né? Eu disse para ela, então, que sem o consentimento dela, eu tinha colocado o nome dela, né? Na nossa lista de oração, e eu fiquei esperando a resposta. Aí ela, assim, ó, foi muito receptiva, ela ficou muito feliz por ter lembrado dela, e disse, continue orando, e ia me dando notícia sempre. E depois, então, dele sair da semi-intensiva, ele ficou mais 7 dias no quarto. Ele foi dar alta no dia 8 de fevereiro. Aí ela diz assim, aqui no final, ó, graças a Deus, né, hoje o Henrique está bem, mamando muito e crescendo bastante. A única coisa que ele tem, né, devido a ele ter nascido prematuro, Não, eu enfim, quero ele sair tem do... uma intolerância à lactose, né? Aí ela diz assim, ó, mas graças a Deus está bem, agradeço imensamente a Deus as orações recebidas por todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu entrei em contato com ela para que ela mesma contasse a história, né? Mas ela disse para mim que está tendo assim muita essa hora é bem complicado para ela, né? Porque o bebê ela precisa cuidar e tal, e que ela se sentia um pouco tímida. Aí eu falei para ela que era gravado, depois ia mandar para ela ver, né, o testemunho. Ela agradeceu, disse que talvez, se ela pudesse, ela ia entrar, pelo menos para escutar, mas eu olhei ali, eu acho que ela não tá conectada, né? Mas, assim, a Camila, ela ficou imensamente agradecida pelas nossas orações, pelas orações ali do grupo da sala de meditação e Amigos de Jesus, e, assim, eu acho que foi um grande testemunho para ela, né? Porque era o que a gente podia fazer, e eu acho que foi muito, porque ela sentiu, assim, que tinham pessoas preocupadas com ela, né? E também solidárias. E com certeza Deus atendeu as nossas orações, Deus operou um milagre, né? Porque esse menino, ele nasceu com 31 semanas, com peso muito baixo, menos de 1,5 kg, né? E na época ali, né, que aconteceu isso, eles estavam muito, muito desesperados, né? Não demonstravam assim, mas a gente sentiu assim que a família estava muito desesperada, porque o bebê ele tinha poucas chances, né, de sobreviver. E Deus fez um milagre. Deus operou um milagre e a gente pode então testemunhar desse grande Deus, desse maravilhoso Deus através do nosso testemunho de oração. Então esse grupo ele tem sido uma bênção, né? Esse grupo de oração, essa lista tem sido assim, ó, tem tido muitos milagres. Alguns a gente não contou aqui, mas com certeza diariamente a gente tem respostas de orações ali no grupo, né? Pessoas que postam ali que pessoas já melhoraram, né? Já saíram do hospital, e nós assim, ó, nos sentimos assim realmente os instrumentos nas mãos de Deus para ser um conduto de bênçãos, que é para isso que a gente está aqui, né? Para abençoar outras pessoas. O Bruno Mar tem as fotinhas aí, né? Eu fui falando, né? Ele vai mostrar para vocês conhecerem o Henrique. Amém, louvado seja Deus, né? Como o nosso Deus é poderoso, é maravilhoso, como Ele nos ama, Ele se preocupa conosco, né? Nós não precisamos nunca nos sentirmos sozinhos. Ó, lindo. Aí o Henrique, quando ele, logo que ele saiu, né? Lá da UTI, ó, quando ele estava nos primeiros dias ali, né? Depois de sair da UTI. E agora a gente tem a foto dele, quando ele é mais recente agora, poucos dias que ela me mandou. É um milagre de Deus, Olha né? só como ele tá grandão já, ó. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? Exaltado o nome do Senhor. Que coisa boa. Obrigada, Bia, viu, por esse lindo testemunho. Parabéns, né, pela iniciativa também, né, de colocar ele, né, e a mãe na lista, né, de oração. E já é um testemunho. Vamos orar agora para ganhar essa pessoa para Jesus também, né? Em gratidão a tudo que Deus fez por ela, né? Agora ela entregar o coração para Deus. Muito obrigada, querida. Então chegou um momento muito especial, hoje né? nós temos uma pessoa muito especial. Aliás, uma família, né? É verdade. Uma família muito especial.
A família Fonseca tem abençoado muito a gente aqui, né? Nosso PG, e está ali conosco, então, nós queremos chamá-la neste momento, querida doutora Annelise. Semana passada esteve conosco aqui a sua irmã, que abençoou muito a gente, né? É verdade. A mãe Raquel também já nos abençoou um tempo atrás, ano passado. Boa noite, querida. Boa noite, agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês aqui, o carinho, hein? Nós que agradecemos ter podido conciliar aí a tua agenda e estar conosco aqui. Um prazer. Que Deus te use nesse momento, querida. Se apresenta aí para o pessoal que não te conhece, por favor. Está bem. Eu falo de São Paulo, capital. Vou começar dizendo que eu gosto de compartilhar a palavra de Deus, isso para mim é um privilégio. E, Rosângela, vou pedir uma gentileza. Eu vou falando, se em algum momento der alguma interferência, imagem ou áudio meu, por favor, você me sinaliza, tá bom? Certo. Agradeço. Tá muito bom. Então está bem. Agradeço. Gosto muito de compartilhar a palavra de Deus. Ele tem me concedido essa oportunidade já faz alguns anos. E sempre que eu posso, quando me convidam, eu vou, mesmo que seja online, como está sendo hoje aqui, para falar do amor de Deus, daquilo que ele nos direciona aí para compartilhar, para falar. Eu trabalho aí na área do desenvolvimento humano, faço palestras, enfim, faço uma porção de coisas, mas o mais importante é falar do Senhor. Então, esse é o foco aqui nessa noite. Preparei uma mensagem aqui especial para vocês, pedi a direção do Senhor para que Ele guiasse, usasse, dirigisse. Espero que seja bênção, orei por isso, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que seja somente Ele a falar. Eu vou pedir para você estar com a sua Bíblia aí, que daqui a pouco a gente vai abrir a Bíblia, seja ela virtual, seja física, como for melhor aí para você. O tema da mensagem dessa noite é restauração, restaurados. E vou começar te contando, não sei quantos de vocês já tiveram em casa ou têm em casa uma tábua de cozinha daquela de vidro que não quebra. Deixa eu ver as mãos. Quem já teve esse tipo de tábua em casa? Rosângela, acho que é o pastor Adailson, não sei se eu falei o nome certo, então tá bom. Várias pessoas aí, pelo jeito, já tiveram essa tábua ou tem. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Eu era solteira, morava com minha mãe e um dia peguei essa tábua para eu usar. A tábua que não quebrava, tá, gente? É essa especificamente, a de vidro que não quebra, ok? Minha mãe tinha essa tábua em casa. Peguei a tábua, usei a tábua e adivinha o que aconteceu? A tábua caiu e quebrou. Aquilo foi um sábado pela manhã. Nesse período eu frequentava uma igreja de um bairro diferente do que o restante da minha família frequentava. E aí eu mandei uma mensagem para minha mãe dizendo assim, pastor, mãe, sabe aquela tábua de vidro sua que não quebra? Então, ela caiu e quebrou. Aí minha mãe, muito amorosa, como só as mães podem fazer, gente, como só as mães podem dizer, me respondeu assim, minha filha, tudo bem, você é mais importante que a tábua. Ufa! Eu não estava morrendo de medo que ela fosse me dar uma bronca nem nada do tipo, mas precisava contar que a tábua caiu, que a tábua quebrou. Quebrou de uma forma marciane que não tinha conserto. Muitos pedacinhos, Osana não tinha o que fazer. E não tinha como restaurar aquela tábua. Eu falei para vocês que o tema dessa noite é restauração. Restauração significa conserto, recuperação, reparação. É fazer com que aquilo que foi deteriorado seja restaurado, seja restabelecido. É fazer com que aquilo retorne a seu estado pleno, original, perfeito. Era impossível restaurar minimamente que fosse aquela tábua. Não tinha gente, não tinha jeito. Mas, para toda a vida nesse planeta que existe e que já existiu, nós temos restauração. Você já pode dar um amém daí. Eu sou do grupo que gosta dos améns, mesmo com áudio fechado. Povo que está com a câmera fechada, vocês têm meu carinho, respeito, minhas orações, mas eu priorizo quem está com a câmera aberta, tá? Aí a Anne não falou meu nome, eu só falo o nome com quem está com a câmera aberta, Miriam. Não sei se está socorrendo o marido, ajudando o cachorro, dando janta para filho, trocando fralda. Então eu vou focando com quem está aqui com câmera aberta, tá bom? Mas você que está com câmera fechada pode dar um amém. Isso, e aí no chat também. Mande seu... mais gente abriu o áudio, já gostei disso, gente.
Gosto de olhar para os rostos de vocês. Prestem atenção numa coisa. Eu quero começar dizendo para você nessa noite que todos nós estamos num processo de restauração. Nosso mundo foi quebrado, ele foi deteriorado, ele foi prejudicado quando o pecado surgiu por aqui. E desde então, Deus realiza em você e em mim, pelos méritos de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, o trabalho da restauração. Cristo, quando veio morrer nessa terra, ele veio restaurar em nós a imagem da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, para que nós estejamos prontos e aptos quando ele voltar, quando Cristo voltar, para irmos morar com ele no céu. Gente, no céu não entra nada que não seja perfeito, nada que não seja infinito, nada que não seja semelhante à essência plena e perfeita do Senhor. É por isso que a restauração é feita aqui, enquanto estamos aqui dia a dia, momento a momento, sendo guiados, dirigidos e restaurados pelo Senhor. E essa obra só é concluída quando Cristo voltar. Gosto demais do verso que está em Filipenses 1:6. Você nem precisa abrir esse aí, a gente vai ler um outro daqui a pouco. Esse aqui eu vou citar rapidamente. Filipenses 1:6. Está escrito assim lá: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, o Deus que começou a obra em você e em mim desde o Éden, após a entrada do pecado, logo que nós nascemos, está trabalhando em nós e vai concluir essa obra quando Jesus retornar. Você está vivo, isso significa que Deus ainda não terminou com você. Ele está esculpindo em você a imagem do eterno, que foi diminuída por conta do pecado de tantos anos nesse mundo. Deus está moldando o caráter dele em você e em mim. E se Deus não nos chamar para o descanso antes que Jesus Cristo volte, nós continuaremos em processo de restauração até que a eternidade abrace o tempo que a gente vive aqui. Nós estamos sendo restaurados dia a dia, momento a momento. Eu te convido a abrir agora comigo no livro de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, o livro de Marcos fica no Novo Testamento. Se preferir entrar aí pela internet, fica à vontade na Bíblia virtual. Livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu até queria pedir para algumas pessoas lerem junto comigo, eu ia dividir, mas eu vou priorizar para que eu leia aqui para a gente aproveitar o tempo, combinado? Então vamos juntos. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu gosto muito, gente, de usar a Bíblia King James quando eu vou apresentar a mensagem. Eu confesso para vocês que eu não sei onde é que eu guardei essa minha Bíblia, porque eu fui receber visita, estava guardando tudo. Então eu vim com a Bíblia viva. Mas vou citando em alguns momentos alguns trechos que eu anotei aqui da King James para vocês, que eu gosto demais. Então vamos lá. Alguns dias depois, ele voltou a Cafarnaum. Ele e Jesus, ok? E a notícia de sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde estava Jesus, e fizeram descer um homem paralítico na esteira bem na frente dele. Faz uma pausa aqui. Quando eu uso essa história a respeito da mensagem, eu costumo dizer assim, irmão Claudionei, a gente acha linda essa história, né, gente? Oh, que exemplo de fé, abrindo o telhado da casa alheia para levar um paralítico. Tu acha lindo que esta casa não foi sua, não é assim, Vera? Eu queria ver meu amigo, minha amiga, se fosse na sua casa. É assim ou não é? A irmã concordando ali comigo. Chegando gente que você nunca viu na vida. Dá licença, retira a telha. Eu preciso passar um pessoal pelo buraco que eu fiz no teto da sua casa. Mas vamos em frente aqui, continua comigo. Verso 5. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos mestres da lei que estavam sentados ali pensavam no seu íntimo: isto é uma blasfêmia. Será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Verso 8, Jesus logo percebeu em seu íntimo que eles estavam pensando e lhes disse: por que isso está perturbando vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, pegue a sua esteira e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu de diante de todos os presentes, que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Deixa a tua Bíblia aberta, meu amigo.
O paralítico de Cafarnaum não tem um nome revelado, né? E ele é paralítico até hoje, já reparou? Mesmo ele tendo andado depois de encontrar com Jesus. Quantas vezes você e eu mantemos estigmas, marcas sobre as pessoas por conta daquilo que elas sofreram ou fizeram no passado? Já reparou nisso? É aquela mulher que hoje está feliz no casamento, está tocando a vida, mas ainda se referem a ela como adúltera. A mulher adulterou há 30 anos atrás e todos na comunidade falam, fulana, aquela que traiu o marido. Amados, quantas vezes você e eu não deixamos o passado no lugar dele, o passado. Nem o seu passado, nem o passado do outro. É aquele homem que foi abandonado pela esposa há 2 anos, tem seguido em frente, procurado curar suas feridas, pedindo a direção do Senhor, mas ainda é visto e apontado como, ai gente, que coitado, abandonado, aquele que a esposa não quis. Presta atenção, quando Cristo encontra com pessoas que necessitam de restauração e muda a história dessas pessoas, o passado fica no lugar dele, o passado. E o ser humano tem a tendência de se utilizar de frases, pecados, nomenclaturas e lembretes que lá deveriam ficar. Ou como o Senhor diz na Bíblia, o que Deus diz que ele faz com seus pecados e com os meus? Onde é que ele joga? No fundo do mar. Não é no seu quintal. Não varre para debaixo da sua cama, nem para baixo do tapete da sua sala. É no fundo do mar. Então, presta atenção numa coisa. Aprende a fazer a mesma coisa. Nós precisamos aprender, meus queridos, a seguir em frente, virar páginas e deixar o passado no lugar dele. Se nós quisermos verdadeiramente experimentar restauração em nossas vidas. Porque alguém que olha para o passado não tem como desfrutar a vista da viagem, ou seja, o presente. Nem tem como olhar para o futuro, não tem como fazer planos, não tem como se preparar. Você não tem olhos atrás da cabeça, minha filha. Já reparou nisso? Você não tem, não. Aprende a olhar para frente, meu amigo. Deus te fez com os olhos na frente do rosto, então caminha para frente. Deixa o passado no lugar dele, o seu passado. E deixa o passado dos outros no lugar deles também. A pessoa foi renovada, a pessoa foi restaurada, a pessoa mudou de vida. E mesmo que ainda não tenha mudado, não lhe diz respeito, e nem a mim, ficarmos chamando os outros pelo nome dos pecados que cometeram. Ai, Andy, eu conheço uma escritora chamada Ellen White que diz que a gente tem que chamar o pecado pelo nome. Sim, amado, volta lá e vê. É o pecado pelo nome, não é o pecador. Deus não te fez juiz. Ele te fez testemunha com os outros. E na medida que você vive acusando os outros pelos pecados cometidos, a pessoa tendo mudado de vida ou não, você está tão errado quanto o outro, porque para Deus não há pecadinho nem pecadão. A fofoca é tão igual quanto. Vai pesquisar a raiz da palavra fofoca, amados. Eu aprendi com o pastor há poucos meses. A raiz da palavra fofoca é maligno. É a mesma raiz do nome do inimigo. Você está entendendo a seriedade disso? E você, eu não estou fazendo fofoca, eu estou apenas comentando. E normalmente é isso que o fofoqueiro fala. Para de se apegar aos outros. Meu querido, minha amiga, viver a sua própria vida já dá trabalho suficiente se você for fazer a coisa bem feita, desempenhando os seus papéis. E cuidar do passado dos outros não dá tempo, não. Ou você vive a sua vida, se preocupa com o passado alheio, com a fama alheia, perde a restauração que Deus quer fazer em você, porque você não tem tempo, nesse caso, de trabalhar com Deus. Presta atenção, por quê? Porque restauração é um trabalho espiritual de parceria com Deus. É o Senhor agindo em você e é você fazendo a sua parte. Presta atenção aqui. Olha para a história desse homem nessa noite. A primeira coisa que Jesus fala para aquele homem é filho. Isso está no verso 5. Filho. E Eni do céu, eu acho isso aqui tão lindo, porque Jesus se manifesta, gente, para começo de conversa, restaurando a identidade daquele homem logo no início da conversa, para que aquele homem jamais tivesse dúvida outra vez de quem ele era. Antes de dizer qualquer coisa, Jesus vira para ele e fala, filho. Presta atenção, gente. Nessa noite, Jesus vem chamar você e a mim de filho, de filha. Não importa o teu passado, não importa onde você errou, não importa o que você fez, o que fizeram com você, não importa o que as pessoas têm dito a teu respeito, e eu, por minha conta, digo amém nessa hora. Não importa em qual capítulo da sua história a sua família parou, as pessoas que te conheceram estão contando, se ainda estão te chamando de adúltera, de pecador, de ladrão, eu não sei. Você é filho do Rei do Universo e precisa aprender a caminhar com essa certeza para viver uma obra do maior restaurador que a humanidade já viu. Acreditar na restauração que o Senhor, Estela, é capaz de fazer em você e em mim. Prestem atenção,
Eu quero citar alguns trechos para vocês nessa noite, de uma escritora chamada Ellen White, já falei dela aqui, mas talvez alguém não a conheça, uma escritora contemporânea já falecida, diversos livros escritos, e um deles se chama Desejado de Todas as Nações. Todos os textos que eu vou citar dela aqui nessa noite estão no capítulo 27. E vou te dizer o que eu gosto de falar cada vez que eu vou apresentar uma mensagem espiritual, seja online, seja presencial. Anota o que eu estou falando e vai checar depois se é verdade. Anne, você está dizendo que você está mentindo? Não, amado. Eu estou te dizendo que você tem que parar de terceirizar o seu crescimento espiritual. Ai, mas a Anne apareceu lá e o Bruno e a Rosângela falaram que a família dela é uma bênção, que eles pregam. Deus seja louvado, minha querida. Deus seja louvado, meu amigo. Anota. Vai ler depois esse trecho. Anota o texto citado, o nome do livro, o nome do escritor. Vai estudar por você, vai aprender por você. Porque a nossa vida espiritual não pode ser apoiada. Ela não pode estar direcionada, terceirizada em cima de pregadores e pessoas e cantores e assim por diante. A gente precisa aprender a se relacionar com Deus por nós mesmos também. Então vamos lá, um trecho que eu quero trazer para vocês. Todos já falei, toda vez que eu falar aqui hoje um trecho de Ellen White é sempre o desejado de todas as nações, combinado? No capítulo 27. E ela diz aqui nesse livro, nesse texto, que toda vez que você e eu pedirmos livramento do pecado, a gente pode ter certeza que a nossa oração vai ser atendida, porque é da vontade de Deus nos livrar do pecado, tornar-nos seus filhos e nos habilitar para vivermos uma vida santa. Começa a pedir hoje para o Senhor te libertar do pecado, se necessário for, e tenha certeza, essa oração vai ser atendida. Ainda nesse livro, ali está escrito, nesse capítulo, está registrado que Jesus realizou um milagre na vida daquele homem porque ele tinha o objetivo de mostrar para os outros que estavam ali que ele tinha, e ainda hoje tem, poder para perdoar pecados. Gente, naquela ocasião com esse paralítico, na casa onde Jesus estava, o objetivo final dele não era ver o homem necessariamente andando, mas que os pecados dele fossem perdoados e que as pessoas soubessem que ali, no meio deles, estava o único que pode restaurar vidas e perdoar pecados. E se você continuar lendo esse capítulo do Desejado de Todas as Nações, você vai ver que aquele paralítico, aquele homem, ele tinha perdido toda a esperança de cura, toda a esperança de restauração, Claudionei. Sabe por quê, gente? Porque a doença que ele tinha, que tinha deixado aquele homem paralítico, era resultado de uma vida de pecado e ele sabia disso. Será que alguém aqui nessa noite está sem esperança porque tem vivido alguma situação de amargura, tristeza, dor, doença, por erros cometidos no passado, por pecados cometidos por você? Deixa eu te dar uma boa notícia. Tem jeito. Esse é um outro excelente lugar para você dizer amém. Tem jeito. Você e eu podemos ter esperança, meus queridos, a partir de hoje, porque mesmo que você esteja vivendo os resultados diretos de erros que você cometeu, Deus pode perdoar pecados, Ele pode restaurar vidas, e é isso que Ele quer fazer com você e comigo nessa noite. Gente, o remorso tinha tomado conta do coração daquele homem. O sofrimento emocional e físico dele eram intensos. Ele buscou ajuda, conta a Bíblia, de doutores e dos fariseus. Ele tinha esperança de ter algum alívio mental e físico quando foi em busca desses homens. Sabe o que ele conseguiu? Nada. Ao bater na porta desses homens, que eram os líderes da igreja, do povo naquele momento, ele não obteve nada de ajuda. Aqueles homens foram frios, eles diziam que o caso dele era incurável e pior ainda, você vai piorar um pouco mais. Olha o que esses homens falaram para esse homem que estava sofrendo, paralítico. Diziam que ele estava abandonado diante da ira de Deus. Deus está irado com você. Tem jeito não. Não precisa se manifestar. Mas será que tem alguém aqui nessa noite que já ouviu esse tipo de coisa? O teu caso não tem jeito. Esse aborto que você sofreu é porque você fez sexo antes do casamento. Teu marido te deixou porque você traiu a ele. Sua esposa morreu de câncer porque você se voltou contra Deus. Será que você já escutou isso de alguém alguma vez? Que o Senhor tenha misericórdia das bocas que abriram para proferir blasfêmias e mentiras. E que o Senhor tenha compaixão do seu coração e te dê a cura e o amparo que ele necessita. Deixa eu te falar uma coisa. A gente pode acreditar que Deus sabe quando estamos sofrendo, por que estamos sofrendo, e podemos buscá-lo diariamente e diretamente, porque ele tem poder para nos curar, para nos consolar, para nos resgatar
para nos confortar, para nos renovar, para nos restaurar, meus queridos. Ao invés da gente acreditar em qualquer um que cruza o nosso caminho. Os fariseus, naquela época, eles eram os doutores da lei, como eu falei, os líderes religiosos daquele tempo. E era dever deles serem canal de bênção e cura para o povo. Mas a maioria das vezes eles não agiam dessa forma, não. Aqueles fariseus consideravam naquela época, gente, a doença como testemunho do desagrado divino. Você está doente, Deus está bravo com você. E eu não sei vocês, mas eu já ouvi esse tipo de coisa no tempo que eu vivo. Me lembro Mariana Simone, era internada no hospital, um problema sério no pulmão, e gente me ligando, e gente me visitando, e gente me dizendo assim, pastor, você não está melhorando porque você não quer, está faltando fé para pedir ao Senhor. Deus não está te livrando dessa cirurgia porque você não está pedindo. Você não está desejando a cura. Quantas pessoas imprudentes, insensíveis, destituídas, meus queridos, muitas vezes, sim, do Espírito do Senhor. Eu sinto muito, mas isso é real. Aproveitam-se de momentos de vulnerabilidade nossa e o inimigo se aproveita de tudo isso para proferir mentiras sobre nós, para tripudiar em cima do sofrimento alheio. Meus queridos, Jesus foi o maior exemplo de como tratar os doentes, os fragilizados e os necessitados. Ele nunca lançou fora alguém que o buscava pedindo ajuda, misericórdia, cura, perdão, restauração. Ainda que a cura não estivesse na mão daqueles homens, daqueles doutores da lei, eles poderiam abençoar a vida daquele paralítico quando foi em busca deles de outras formas. Gente, com amor, com palavras, com oração. Quantas vezes você e eu, para também não ficarmos aqui na posição de santinhos e vítimas, não, amados, porque somos humanos. Por certo, já erramos com os outros também muitas vezes. Mas quantas vezes você e eu poderíamos abençoar a vida daqueles que nos buscam? Ah, Anne, nesse momento eu não posso doar dinheiro que estão me pedindo. Você pode orar pela pessoa. Você pode oferecer um abraço. Você pode fazer uma ligação e orar com essa pessoa pelo telefone. Eu vou te contar um negócio. Nós sempre podemos fazer alguma coisa para contribuir com aqueles que vêm até nós. Talvez não por completo, dentro da necessidade da pessoa. O poder da cura não está em nossas mãos, mas nós podemos amar, nós podemos servir, nós podemos, em certa medida, sim, abençoar a vida das pessoas. Meus queridos, aqueles fariseus, se verdadeiramente de coração conhecessem o Deus da lei e não apenas a lei de Deus, eles teriam abençoado a vida daquele homem. Se tem pessoas que têm cruzado o seu caminho e estão te apresentando a lei de Deus, sem te apresentar o Deus que criou a lei, eu sinto muito. Pode ser que você tenha tido uma experiência ruim, você tenha saído frustrada, chateado, amargurado. Deixa eu te dizer, olha para Jesus e caminha com ele, que é o próprio amor. Aquele homem estava tão impotente, gente, tão sem perspectiva de auxílio de qualquer lado, que ele caiu no desespero. É isso que a história conta. Será que alguém aqui nessa noite caiu no desespero? Será que alguma vez, por achar que não tinha solução para o seu caso, ou talvez aqui nessa noite, você está vivendo um momento em que você está no desespero, achando que o seu caso não tem solução. Você já bateu de porta em porta, de consultório em consultório, foi de hospital em hospital, entregou currículo de empresa em empresa. Você vê os dias passarem, o tempo passando, e você vai achando, não, para mim não tem jeito. Não, eu acho que não consigo. Não, para mim não vai dar certo. Posso ser portadora de boas notícias para você hoje? Quem quer boas notícias? Deixa eu ver. Gosto das interações mesmo online. Gostei, Vera. Vera já com as duas mãos aí. Deixa eu ser portadora de boas notícias para você nessa noite. Talvez você possa estar desesperado, achando que o teu caso não tem solução. Ai, o casamento está acabando, as má notícias estão correndo no mundo. Shhh, respira e se acalma. Cristo está aqui e Ele é a resposta e Ele é a solução. Meus amigos, aquele homem ouviu falar de Jesus e ele ouviu falar que outras pessoas tão pecadoras quanto ele tinham sido curadas. Você lembra daquele verso que está na palavra do Senhor? Pastor, eu não me lembro o texto. Se o senhor quiser lembrar a passagem, quiser abrir o áudio para falar, me atravesse e fique à vontade. Mas, queridos, vocês se lembram daquele verso que está na palavra do Senhor? Que diz que nas consolações que nós recebemos, com que fomos consolados, podemos consolar aos outros. Talvez você nunca tenha escutado esse texto, está escutando agora pela primeira vez. Deixa eu te contar um negócio. Nas consolações que você recebe, você pode consolar os outros. Você imagina esse paralítico ouvindo dizer assim, ei, o fulano foi ladrão por 30 anos. A gente soube que ele encontrou Jesus semana passada, a enxaqueca desapareceu, ninguém sabe dizer o que aconteceu. Beltrana, aquela mulher que foi para a cama com 17 homens. Gente, essa mulher ela encontrou com Jesus, é outra, ninguém sabe explicar, o semblante dela mudou. Vocês pensem a esperança que gera no coração desse homem,
quando ele fica sabendo que pecadores como ele, ao se encontrar com Jesus, tiveram cura, tiveram restauração, os amigos daquele homem começaram a contar para ele. Falou, ó, tem tanto milagre acontecendo que esse homem ficou com esperança. Eu quero ser essa amiga hoje na tua vida. Aqueles 4 amigos do paralítico, eu quero ser essa amiga na sua vida hoje à noite. Para dizer para você que sente que tem alguma área da tua vida que precisa de restauração, mas acha que não tem como. Para você que se entregou ao desespero, olha aqui a boa notícia também. Jesus não tem apenas a provisão, meus queridos, ele é a provisão. Ele não apenas apresenta a esperança, ele é a esperança. Me solta um amém em nome de Jesus aí, para você ter um pouco mais de fé. Povo do Brasil, amanhã é feriado. Se você não vai poder descansar, vai ter que trabalhar, agradece ao Senhor de qualquer forma. A gente está encerrando essa semana buscando o nome do Senhor e louvando a Ele, porque Ele decidiu restaurar a sua vida e a minha. Deus não precisava, Ele não nos devia nada e Ele escolheu pegar essa tábua de vidro estilhaçada e falar, deixa que eu conserto. Deixa que eu resolvo. Eu vou colar de tal forma, eu vou fazer a obra de tal maneira que não vai ter um risco, não vai ter um trincado, não vai ter um lascado. Vão olhar para a vida do Jefferson, do Alan, do Flávio, vão olhar para a Marciane, para a Maria, para a Miriam, vão dizer o que é isso? Eu quero mais disso. Mas passou, viu, gente? Esse homem se animou e logo ele desanimou. Eu não sei se você se identifica como ser humano. Às vezes a esperança invade, Estela, a porta da sua casa. Dá uns segundos e o desânimo bate. E o desânimo atravessou esse homem segundos depois que ele teve esperança. Sabe por quê? Ele lembrou daquilo que tinha causado a doença dele. E aí ele teve medo que Jesus não o tolerasse, não o aceitasse na presença dele. Meus queridos, abram bem os ouvidos para o que eu vou dizer agora. Você que está dormindo, em nome de Jesus, acorda. Dá uma chacoalhada na cabeça, espanta o sono. Você veio aqui para ouvir a frase que eu vou te dizer agora, presta atenção, em nome de Jesus. O mal não subsiste na presença do Senhor. As trevas não suportam a luz que é Jesus. A morte não tem chance na presença da vida, que é o próprio Cristo. Os descaminhos não permanecem tortos na presença de Jesus, que é o caminho, mas qualquer filho do Senhor que chegue a ele, não importando no que tem errado, mas buscando cura, restauração, perdão, vai encontrar um sorriso amável e os braços abertos. É isso que você encontra. E se você não disse um amém aí, tu pode dizer um amém agora. É isso que acontece na vida daqueles que buscam o Senhor. Rosângela já viu que eu gosto de amém, né, Rosângela? É o que acontece na vida daqueles que buscam o Senhor, a despeito da situação na qual eles se encontram. Continuo aqui com mais um trecho do capítulo 27 do Desejado de Todas as Nações. Falei para vocês aqui de Ellen White. Esse capítulo vai contar para a gente que o restabelecimento físico, que mais do que o restabelecimento físico, aquele homem que estava paralítico, que não andava, ele buscava alívio do fardo do pecado. Deixa eu compartilhar um negócio com você. Nesse episódio que eu contei para vocês que eu estava internada no hospital, que a situação era grave, quando eu cheguei no hospital, algumas horas depois eu descobri que eu cheguei no hospital e eu estava quase morrendo. E estava morrendo de medo também, viu, pastor? Era morte dupla ali. Estava morrendo de medo, e orando e conversando com o Senhor. E se vocês me perguntassem naquele momento, ou hoje, a respeito daquele momento, Anne, você queria viver? Queria. Mas vocês sabem o que eu mais pedia para Deus naquele momento? Era o alívio, era a paz, era a certeza de que os meus pecados estavam perdoados. Porque se eu não voltasse com vida da cirurgia, como existia o risco, eu queria estar no céu mais do que tudo. Eu queria voltar, eu queria abraçar minha família, eu queria viver mais, mas, meus queridos, eu queria mais do que tudo o céu. Nem sempre é óbvio aos nossos olhos quando a gente olha alguém sofrendo. Aquele homem até queria andar, mas ele queria ter a certeza que os pecados dele haviam sido curados. Ele queria ver Jesus e receber o perdão. A alma daquele homem, meus amigos, conta nesse capítulo 27, estava tão aflita, que se ele tivesse a certeza de estar em paz com o céu, ele estaria satisfeito se morresse ou vivesse segundo a vontade de Deus. Meus amigos, hoje é tempo de conserto com o Senhor. É hoje o tempo da gente se achegar a Ele, nos reconciliarmos com Ele para a gente ter paz que só o céu oferece. O tempo de vida daquele homem estava chegando ao fim. A carne do corpo dele mostrava sinais de decomposição.
E ele se animou e pediu para os amigos dele que levassem ele até Jesus. Mas quando ele chega lá, você leu comigo, tá aquele tumulto todo, não tem o que fazer, Jesus ensinando na casa de Pedro, os discípulos, os fariseus, os doutores da lei, um povo que tinha ido da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, só para espiar, só buscando motivo para acusar Jesus. Mas naquela multidão também tinha gente com coração sincero, tinha os reverentes, tinha os curiosos, tinha os incrédulos, gente de diferentes nacionalidades e níveis sociais estavam ali para ouvir Jesus. O espírito de vida pairava sobre aquele lugar, sobre aquela assembleia, sobre aquelas pessoas. Mas os fariseus e os doutores da lei, eles não conseguiam perceber o espírito da vida. Eles não discerniam essa presença, porque eles não tinham nenhum sentimento de necessidade, e a cura não era para eles, meus queridos. Qualquer pessoa que vai até Cristo com o coração fechado, sem reconhecer que precisa de ajuda, sem ter clareza de suas limitações, ainda que não tenha clareza da infinitude do eterno Deus, vai ouvir belo discurso, vai entrar nessa sala hoje à noite e vai falar a respeito de mim. Essa moça fala bem, nossa, gostei das palavras. Você vai ouvir belas ilustrações da Bíblia, vai ver Jesus como exemplo, um mestre, um grande líder, um homem que marcou a história, mas não vai ser capaz de enxergar o Deus do universo diante de você. Mas qualquer pessoa que vai até Cristo com um coração sincero, certo das necessidades que tem, com a consciência que a restauração é um projeto de parceria entre você e Deus, você vai encontrar alívio, você vai encontrar cura, você vai encontrar o impossível sendo realizado não apenas diante dos seus olhos, mas dentro do seu coração. Você vai ter um encontro com o próprio Deus. Meus queridos, a restauração está disponível para todos nós, mas só acontece para quem quer, para quem está disponível para o Senhor, para quem busca o Senhor de coração, não importando quão ruim aos olhos humanos esteja ou seja o coração daquela pessoa. Muitas vezes, os amigos daquele homem buscaram abrir caminho para levá-lo até Jesus, eles não conseguiram. E aí, presta atenção, que essa informação está escrita ali, no capítulo 27, do Desejado de Todas as Nações. Alguém escreve para mim, por favor, no chat, o nome dessa escritora, porque talvez alguém aqui não saiba, e eu quero que tenha aí. Ellen White, escritora do livro Desejado de Todas as Nações, capítulo 27. Assim também paro de repetir para vocês. Vou só falar assim, tá no livro, vocês já sabem o que é. Ali no livro está escrito que foi aquele homem, o próprio paralítico, que teve a ideia. Olhou para os 4 amigos ao redor dele. Gente, já que não está dando para chegar até Jesus, vocês estão por me levar no telhado e abrir o telhado da casa alheia para me colocar diante de Jesus? Os 4, gente, na hora, pernas para que te quero, vamos embora. Eles abrem o buraco, baixam o homem até os pés de Jesus. Jesus é interrompido. Ele para de falar porque um paralítico foi colocado diante dele descendo pelo teto. E enquanto seus olhares se cruzavam, Jesus viu a súplica na alma daquele homem. E no livro está escrito o seguinte, eu vou ler para você, nesse livro aí que já falei muitas vezes. Jesus tinha atraído a si aquele perplexo e duvidoso espírito. Enquanto o paralítico ainda se achava em casa, o Salvador infundira-lhe convicção na consciência. Deixa eu te falar um negócio de forma direta. Quando você pensar em ir até Jesus, você pode ter certeza. É Ele falando com você através do Espírito Santo. Quando você pensar em buscar restauração em Jesus e com Ele, para o teu casamento, para a tua mente, para a tua saúde, para a tua família, para a tua empresa, é Deus falando com você. O nosso Deus é o Deus da restauração. Nenhum de nós tem poder em nós mesmos para avançarmos. Acho que eu vou até Jesus, amada. Essa vontade não é sua natural. É o Espírito do Senhor te atraindo, vem. Se você for procurar nos escritos de Ellen White a respeito de, por exemplo, a mulher hemorrágica, você vai ver a mesma coisa. Quando essa mulher se levanta e atravessa a multidão para em busca da cura com Cristo Jesus, era o Espírito do Senhor atraindo ela para Ele. Meus queridos, quando a gente tiver um lampejo, um raio, uma gota de fé, Deus tem matéria-prima suficiente para realizar a obra, para fazer o milagre, para perdoar, para seguir te guiando, para te atrair a Ele. Naquele momento, e aqui estamos indo para o final, fiquem tranquilos, quando aquele homem é chamado de filho e ouve que os pecados dele estão perdoados, o desespero cai da mente do corpo dele. E no espírito dele repousa a paz do perdão, que traz brilho para o rosto dele no mesmo instante. Sofrimento físico desaparece, todo o seu ser é transformado. Aquele homem que um segundo atrás era pecador e paralítico, doente, a caminho da morte, agora é um filho de Deus, restaurado, perdoado e renovado. Repara que ele não fala mais nada.
Aquele homem nem abre a boca, ele não pede a cura para o seu corpo e todo mundo ao redor está observando. Está todo mundo em choque. E o que esse livro que eu citei para vocês essa noite diz? Que os rabis, os mestres da lei, aqueles doutores ali presentes, eles se lembram claramente de como aquele homem paralítico tinha buscado a ajuda deles, tinha buscado auxílio e eles tinham recusado esperança e simpatia. Eles se lembravam. Eles tinham pesado sobre aquele homem, está escrito aí no capítulo 27 desse livro, a certeza de que ele estava sofrendo a maldição enviada pelo próprio Deus. Aqueles homens observavam o interesse com que todo mundo contemplava a cena. E o medo deles, perder a influência que tinham sobre o povo. Para uma religião vazia, para uma religião barata, para trazer peso sobre o povo. E aqueles líderes pomposos, todos em silêncio. Só observando. Com tudo isso passando, Marciane, na mente deles. A mente trabalhando na ídis e só olhando para Jesus e para aquele paralítico, Estela. Jesus tinha declarado que os pecados daquele homem tinham sido perdoados e aqueles líderes tomaram essas palavras como blasfêmia. No verso 6 está escrito lá que eles julgaram em seu íntimo. Quem é ele para perdoar pecados? E aí Jesus responde em voz alta o que eles só tinham questionado no coração. E aí, olha o que Jesus responde. Vamos lá comigo nos versos 9, 10 e 11 do capítulo 2 de Marcos. A resposta de Jesus é: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, pegue a sua esteira e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes, que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Foi naquele instante, meus amigos, que o homem que chegou até Jesus paralítico se coloca em pé em um salto com o vigor e a elasticidade da juventude. Deus se inclina para curar e atender o culpado e o aflito. Eu quero ler um outro trecho para você, do Desejado de Todas as Nações, que diz: a mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, transmitiu-a ao moribundo paralítico. E o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovara-lhe o coração. Meus amigos, eu vou encerrar dizendo o seguinte: quem vai a Cristo em busca de restauração, vai encontrar nova vida. Quem vai ao Senhor em busca de ter pecinhas da sua vida que se quebraram, coladas uma na outra, como um vaso que se quebrou, vai encontrar restauração plena, vai encontrar vida nova e abundante. E Deus tem 2 convites para mim e para você nessa noite. Primeiro convite, para nós termos fé, para nós crermos no milagre, para estarmos atentos à voz do Espírito Santo e perseverarmos para nos aproximarmos dele, porque nós somos filhos dele. E o segundo convite do Senhor para nós nessa noite, para sermos, na vida de cada pessoa que cruza o nosso caminho, como os amigos daquele homem, aqueles 4 amigos daquele homem que foi curado. Que nós sejamos pessoas que insistem em orar, em interceder, em abençoar, levar pessoas a Cristo, ajudar quem nos pede ajuda. Que sejamos amigos, gente, que têm disposição, amigos que auxiliam os que estão no caminho para que se encontrem com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que você e eu sejamos luzes na jornada daqueles que buscam restauração e milagre. Amém. Podemos orar? Oremos então. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Querido Deus, nós te agradecemos muito porque o Senhor tinha um plano de restauração desenhado desde a eternidade para nós, Pai. Antes que nós fôssemos criados, antes que a gente fosse uma ideia que os nossos pais existissem, ao decidir nos criar, o Senhor já tinha um plano para nos restaurar, para nos resgatar e para nos salvar. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque quando vamos a Ti, nós vamos atraídos pelo Teu Espírito Santo. Não é ideia nossa, não. A gente te agradece porque o Senhor faz a obra completa. O Senhor restaura, o Senhor nos atrai, o Senhor nos cura, nos limpa, nos purifica, nos ensina, nos ajuda a testemunharmos aquilo que o Senhor fez e faz em nossa vida. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor ainda nos restaura a identidade de filhos e filhas teus e tuas, Pai. Ajuda-nos a sairmos daqui nessa noite com a convicção de que qualquer coisa que esteja quebrado, faltando ou fora do lugar pode ser restaurado e renovado nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome.
Que sejamos bálsamo, luz, sal e bênção na vida de todos os que cruzarem o nosso caminho, Senhor. Que jamais sejamos como aqueles fariseus ou os doutores da lei no aspecto de sermos peso sobre os outros, trazermos ônus no mundo já com tantas dores e aflições, mas que sejamos aqueles que ajudam a mostrar o caminho, aqueles que abençoam a vida das pessoas naquilo que podem, aqueles que fazem a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos por uma noite de paz e descanso em Ti, um despertar amanhã com vida e com saúde, a Tua bênção, proteção e restauração sobre cada pessoa aqui presente, sobre cada lar aqui representado, e sobre cada pessoa, Senhor, que tem um laço de sangue aqui representado, onde quer que esteja nessa hora, que tenha o Teu agir, a Tua restauração e o Teu poder. Em nome de Jesus que nós Te entregamos essa oração, clamando perdão pelos nossos pecados, lavados no nome e no sangue dele, Senhor Deus. Amém.